2 episódios, também porque, para mim, o melhor episódio é o Striking Vipers. The reason I'm here is to introduce to you Ashley 2. Olá malta, então eu vou-vos falar da avaliação de Rachel Jack e Ashley 2. Vou-vos ser sincero, este era o episódio que mais expectativas me trazia. Porque não só trazia o regresso de Miley Cyrus a uma produção televisiva, como acima de tudo parecia ir jogar com todo o contexto de celebridade e o impacto da tecnologia e as redes sociais. Parecia-me que podiam criar daqui um cocktail super interessante, que em certa medida podia buscar ao que foi a experiência de ver Shallow, mas num contexto tecnológico e redes sociais que Shallow nunca falou. Mas não, este é o pior dos 3 episódios e é demasiado leve e demasiado dentro da faceta positiva da Black Mirror que honestamente nós que vemos desde o início já achamos um excesso. Nós gostávamos da versão indie da série, aceitamos que ela tenha que ser um bocadinho mais abrangente, mas tão leve quanto este episódio é demasiado. Isto ainda é um programa adulto e, na minha opinião, este termina como um filme de aventuras juvenis. Então, de que é que fala este episódio? Este episódio fala de Rachel e Jack, são 2 jovens adolescentes que perderam a mãe muito jovens e que vivem com o pai. Curiosamente, o pai é um exterminador de ratos profissional, tem uma carrinha toda gira já agora, e ambas vivem isoladas e muito fechadas nos seus quartos, fruto do trauma. Rachel é fã de Ashley e adora as músicas pop. Jack vive o mundo grunge, heavy metal e rock e vive fechada na sua guitarra. Ashley pede então de prenda de anos o boneco Ashley 2, um novo boneco que consegue representar, através de inteligência artificial, a personalidade da cantora pop Ashley. E é quando ela recebe esse boneco e através das conversas que ela tem com ele, que basicamente ela começa-se a abrir sobre os seus problemas, sobre as suas questões. A boneca incentiva a participar num concurso de talentos na sua escola, onde ela vai dançar uma música dela, mas ela falha completamente nessa interpretação e acaba por ficar completamente desiludida por não conseguir agradar a boneca. Ora, a irmã dela, que era completamente contra toda a cultura pop, uma vez que ela era heavy metal alternativa, pega na boneca e diz: é ridículo, estás aqui a seguir uma figura pop tão básica, vamos deitar, e esconde-lhe a boneca. Em paralelo com esta história, vemos a história da Ashley 2 na sua vida. Sente-se cada vez mais desligada da figura pop que ela representa e cada vez mais quer contar histórias mais tristes, mais dramáticas e mais agressivas para todos os efeitos. Ela quer ser ela própria, mas ela vive controlada pela sua agente e tia, ou Charlotte, que vê nisso mal para o negócio e tenta a todo custo limitar essa capacidade dela ir mais longe. E sobre limitar, e a palavra limitar é a palavra-chave deste episódio, já vos vou falar mais a seguir. A solução que ela faz é que ela vai dando a Ashley medicamentos para basicamente não a deixar ir tão longe no pensamento e ela acaba por basicamente através de medicamentos colocar a Ashley num estado de coma grave. A partir do momento que ela está num estado de coma, ela, através de tecnologia, tenta recriar a personalidade de Ashley musical através de um computador e criar músicas através do que ela diz ser uma forma de extrair do cérebro dela a sua criatividade e, posteriormente, acabar mesmo por fazer uma mega atuação de Ashley através de um holograma. Ora, malta, aqui estamos perante um cenário completamente irreal, mas não muito, porque se nos lembrarmos bem, atuações por hologramas já são algo que... Vejam, por exemplo, a atuação de Tupac no Coachella há apenas 2 anos atrás. E até aqui, estas 2 histórias serem geridas em paralelo, até estava bastante interessante. Eu era muito mais a favor da história das miúdas e de como, através de uma ligação com uma boneca virtual, ela consegue falar dos seus problemas e resolver os seus traumas e tentar começar-se a descobrir, mas também gostei do dilema da irmã, que não quer que ela seja uma figura básica pop e a tenta ir buscar para um lado mais interior, e essa luta e essa dicotomia estava bastante interessante, assim como parecia ser engraçado o caminho da Ashley 2 de querer também sair desse mundo pop. Parecia que tudo estava a fugir do mundo pop e tudo parecia muito bem, e a boneca estava muito bem executada, muito interessante e as interações muito divertidas. Mas chega um momento em que eles cruzam as 2 histórias e este episódio vai em queda livre completa. E então as irmãs decidem ir ao laboratório do pai, onde ele fazia algumas experiências com os ratos, tentar, através de um software que ele tinha para analisar o cérebro dos ratos, recuperar a boneca. E aí elas descobrem que a boneca tinha um limitador no cérebro que a impedia de ser toda a personalidade da Ashley 2. Ou seja, tudo aquilo que a tia fazia à Ashley 2 através de medicamentos, também tinha o boneco num chipzinho. Ora, elas fazem essa intervenção, retiram o chip do boneco e passam a ter uma Ashley 2 em completo. Ora, esta Ashley 2 é tal e qual a maneira de pensar, de ver e de falar da Ashley normal. E o que elas em conjunto decidem, basicamente, é um plano para salvar a Ashley da captura da tia, uma vez que a boneca, na sua forma de pensar, logo percebeu que havia ali esquema, e salvá-la, de tirá-la do sequestro, de parar os planos maléficos
da tia e de basicamente serem livres para sempre. E o episódio acaba, depois dessa sequência de aventuras completamente juvenil, acaba com a nossa Ashley num concerto rock acompanhada por Jackie com Rachel a assistir, dando a entender que agora vivem livres e sem limitador. E é esta jornada de aventura juvenil que nos faz lembrar qualquer pequena série para crianças que de todo tem a ver com Black Mirror e é demasiado fora do universo indie que nós estamos habituados e que descaracteriza completamente uma série que tinha construído um argumento e umas histórias muito interessantes e que podia ir por caminhos muito mais profundos no que diz respeito aos dilemas das personagens. Eles estavam a apresentar um contexto muito interessante, que era a palavra limitador. A palavra limitador que nos dizia o quanto nós não somos o nosso máximo potencial porque somos limitados. E somos limitados, por um lado, pelos traumas que vivemos, tal como o Rachel, que estava limitada no seu potencial por ainda estar muito presa à história da perca da mãe, como também somos limitados por querer copiar as figuras pop, e o episódio está bem mesmo num bom caminho, porque não vamos explorar verdadeiramente o nosso potencial, estamos só a tentar copiar o que vemos na televisão e o que vemos na internet, como também podemos ser limitados por medicamentos e por formas químicas, só para garantir que estamos também a criar um produto pré-formatado que também vai limitar as outras pessoas. E isso estava genial, malta. Daqui parecia vir um episódio que era claramente o melhor. O problema é que o próprio episódio está limitado por aquilo que ele acha que tem que fazer. E o facto de ter uma estrela juvenil como a Miley Cyrus, ele provavelmente acha que tem que ter uma sequência de aventura juvenil no fim. Portanto, um episódio que se autolimita quando ele fala de limitação, e não quero estar a dizer a palavra limitação mais vezes para não parecer que estou maluquinho da cabeça. Mas basicamente desilude completamente e é o pior dos 3 episódios. Por isso, para fechar, parece-me para mim que o próprio episódio acabou por se vender aos maléficos planos de Catherine. Pois bem, este foi o pior episódio. O episódio que eu mais gostei foi Striking Vipers, mas também podes ver a avaliação dos restantes episódios por aqui. Portanto, vemo já.